Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, André Cardoso aqui, para quem está chegando agora. Sou engenheiro civil, trabalho no ramo de reforma desde 2017. Esse ano eu fiz um movimento onde eu saí da reforma e fui trabalhar com Lean Construction e planejamento 4D, em BIM. Enfim, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo aí tá fixado aí no feed do Instagram. Fica à vontade para dar uma olhadinha. Mas o assunto que eu quero falar hoje com vocês é um assunto que, assim, é uma coisa que eu venho percebendo ao longo desses anos trabalhando com reforma e eu nunca entendi muito bem, senti muita dificuldade nesse aspecto, E acredito que para muitos de vocês deva ser uma questão também, que é a lida com arquitetos e clientes, Eu gosto de falar que o arquiteto é um cliente nosso, porque a maioria das vezes, seja você um dono de uma construtora, de uma pequena empresa de reforma, como eu já fui, ou uma pessoa que é terceirizada de uma empresa, como eu também já fui, você lida com os dois, E muitas vezes o arquiteto é a pessoa que traz a obra para você. Então é a pessoa que supostamente você deveria ter a melhor relação possível. Porque se você não tem uma relação boa com o seu arquiteto, você acaba ficando sem obra, você fica sem indicação. Pelo que eu pude perceber, grande parte das vezes, se você tem uma relação boa com o seu arquiteto, naturalmente o seu cliente acaba se beneficiando com isso. Porque imagina você está investido 500 mil para fazer a reforma da sua casa ou construir a sua casa, e as pessoas que você contratou para fazer esse sonho acontecer tem um embate. Como é que fica a sua cabeça? Como é que fica a sua energia sendo cliente, Então, o que eu quero trazer para vocês é exatamente esse tipo de raciocínio, e é uma coisa que eu vou trazer muito na minha metodologia, que eu vou falar um pouco mais à frente, que é como é que a gente pode trazer o arquiteto para o nosso lado, como é que a gente pode trazer o cliente para o nosso lado. A gente sabe que as pessoas, são diferentes umas das outras, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Tem gente que é introspectiva, tem gente que é mais, mais falante, mais comunicativa, tem gente que é mais detalhista, tem gente que é menos detalhista, E isso, quando a gente fala sobre arquitetura, é um assunto um tanto quanto delicado, porque a partir do momento que você acha e que você supõe que um arquiteto é de um jeito ou um cliente é de um jeito, você está colocando uma barreira na frente dele, E é isso que acontece com muita frequência. Essa barreira que existe entre engenheiro e arquiteto, uma barreira que não deveria existir. Obviamente, algumas de vocês devem estar falando assim, mas eu não sou assim, mas eu tenho arquiteto. Gente, existem situações e situações, Existem arquitetos muito bons, eu me deparei com arquitetos excelentes, tá? Tanto tecnicamente quanto pessoalmente, Fiquei até amigo de algum deles, enfim. Mas no modo geral, existe um embate muito grande entre esses dois nichos, o arquiteto e o engenheiro. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque assim, imagina vocês, eu acho o melhor exercício para se fazer é se colocar no lugar do outro. Imagina você tá fazendo um projeto para o seu cliente te contratou, ele tá colocando o sonho da vida dele na sua mão, e você tá fazendo lá o projeto do seu cliente, desenvolvendo o projeto do seu cliente, que você acabou de conhecer, Isso que eu quero que você entenda. O arquiteto, assim como a gente, também podem errar, também podem faltar alguns detalhes. Cabe a gente, como engenheiro, tentar reduzir esses problemas, mostrando as possibilidades para eles, Então, um cliente, quando contrata o arquiteto, ele contrata o arquiteto por uma indicação de uma pessoa que trabalhou com ele, Um cliente que já fez uma obra para aquele arquiteto e aquele cliente atual gostou da obra, mas não necessariamente ele vai gostar do mesmo estilo, Claro que cada arquiteto tem o seu estilo, mas cada cliente também tem o seu estilo. E cabe ao arquiteto se moldar conforme esse estilo, essa dança que a gente chama.
E o engenheiro é a mesma coisa, só que o engenheiro em relação ao arquiteto, né? Cada arquiteto tem um jeito diferente de lidar com a obra, né? Uma outra coisa também que é importante vocês colocarem na cabeça é que existe a diferença, por exemplo, do engenheiro de uma reforma de médio padrão para o engenheiro de alto padrão. Isso é uma coisa que eu quero quebrar também. É uma coisa que eu quero trazer para vocês e vocês serem mais adaptáveis. Como é que eu posso fazer de médio a altíssimo padrão? Seguindo uma metodologia certa, a gente consegue aplicar isso em diversos momentos da obra e em qualquer tipo de obra, tá? Então é importante ter na cabeça uma coisa: humildade em primeiro lugar, né? Ah, nossa, que piegas de falar isso, né? Que clichê. Mas é verdade, gente. Assim, no ramo da engenharia, principalmente conforme você vai ganhando experiência e você vai ganhando bagagem, você vai se tornando cascudo, né? E acaba que o seu ego vai aumentando junto com isso. E muitas vezes você deixa esse ego, essa casca, o ego falar mais alto e a casca não ser penetrável no sentido de não ajudar o cliente mais tanto quanto você queria antigamente, né? E quando eu falo ajudar o cliente, que no caso é o arquiteto, e eu gosto muito de falar disso, né? Lembrando, arquiteto também é o cliente pra gente, tá? Que é o nosso cliente final. Muitas vezes a gente fala mais com o arquiteto do que com o cliente, dependendo das obras. Mas sabendo isso, né? Como é que a gente pode facilitar, né? Não é entregar, não é fazer o papel do arquiteto, mas é auxiliar, mas é estar ali como base, estar ali para apoio, né? Então, o que eu realmente falo sobre quando você recebe um projeto, né? Quando eu falo, gente, vamos criticar o projeto, e não é criticar no sentido negativo da palavra, que eu adoro falar isso, não é no sentido negativo da palavra, é no sentido de você observar. Você vai conhecer o seu arquiteto naquele momento. Como é que é o estilo dele? Ele gosta de um rodapé embutido? Ele gosta de um detalhezinhos mais finos, né? Então, esse tipo de coisa você vai ganhando conhecimento do seu arquiteto e você vai conhecendo o seu arquiteto. Dessa forma fica muito mais fácil de você saber lidar com ele, né? Então, conforme você está lendo o projeto, você vai conhecendo o seu arquiteto. E ao mesmo tempo você vai conhecendo o seu cliente, né? Tem coisas de bagagens anteriores que você vai trazer à tona. Você vai falar assim, olha, eu fiz isso aqui numa obra e eu não sei se deu muito certo por causa disso, né? A gente pode talvez fazer dessa forma. É muito interessante vocês pensarem que, imagina se alguém vem e te fala um problema. Aí você vai perguntar para a pessoa, tá, e aí? Qual é a solução do problema, né? Então é esse pensamento que vocês têm que ter. Não adianta vocês chegarem para o arquiteto levando um problema. E ponto. Você está passando a responsabilidade para ele. Uma responsabilidade que ele já tem um monte de coisa, né? Ele basicamente está tomando conta ali da lida com o cliente muitas vezes e de deixar aquela casa, né, harmoniosa, com um design bonito, pensando na ergonomia, pensando nos detalhes finos do que o cliente vai precisar. É muita coisa para pensar. Então, se você só simplesmente carregar ele com problemas, não vai funcionar essa relação. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito clara para vocês, né? Como você pode tirar um pouco do peso? E aí entra a questão da metodologia que eu quero apresentar para vocês, né? Que é o método puzzle que eu estou criando, né? Depois de longos anos aí na parte de reforma, lidando com diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de arquiteto. Como é que eu posso criar esse hábito de, né, construir essa relação com uma pessoa que eu não conheço? Porque a obra é uma relação, né? Você tem uma relação durante 4, 5, 6, 2 anos. Eu fiquei numa obra 2 anos. Uma obra de um triplex de 1.000 metros quadrados. É uma relação que você faz com aquela pessoa. E você vai começar a sua relação com o pé esquerdo? Você vai começar a sua relação ruim? Então é muito importante. A gente sabe que o final da obra é sempre um momento muito delicado para todo mundo,
né? O final da obra é o momento onde acabou o dinheiro, é o momento onde está todo mundo já cansado, é o momento onde já teve muita mudança, dependendo da obra já teve muito problema. O problema ele vai acumulando, né? Os problemas da obra é aquele tipo de problema no relacionamento quando você não fala o que está te incomodando. O problema acontece, você resolve. O problema acontece, você resolve. O problema acontece, você resolve. Mas ele vai acumulando, né? É muito importante resolver o problema, sim. Mas como evitar ao máximo a quantidade de problemas? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, e isso envolve também a relação com o cliente. Como é que eu posso evitar ao máximo o arquiteto se expor de uma maneira negativa ao meu cliente? Então, assim, aposto que muitos... Eu anotei até umas frases aqui que muitos de vocês devem ter falado. Eu já falei também, tá, gente? É importante que vocês saibam que nem sempre eu tive uma relação boa com os arquitetos. Existem arquitetos que eu tive um embate muito sério, né? Mas eu era mais imaturo, eu estava no início de carreira, eu estava aprendendo muita coisa, né? Eu queria levantar uma bandeira de, puta, eu sou aquele engenheiro que faz acontecer, que quero mostrar e tal. E aí eu esquecia do todo, né? E a gente tem que lembrar do todo quando a gente está falando de obra. Não importa só você entregar uma obra muito boa para o seu cliente, se você deixou, né, os fornecedores que trabalham com vocês desanimado, desmotivado, né? Se você deixou o seu arquiteto em uma situação ruim com o seu cliente, não adianta nada você entregar a sua obra para o seu cliente, porque o seu cliente dificilmente vai comprar uma outra casa para você fazer a reforma ou fazer a construção dessa casa. Agora, um arquiteto pode te dar inúmeras outras obras. Entende essa diferença entre o arquiteto e o cliente, né? Bom, enfim, voltando nas frases que eu anotei que eu queria mostrar para vocês. O arquiteto muda o projeto toda hora. O arquiteto não faz o projeto direito. O arquiteto demora muito para responder. O arquiteto viaja nas soluções. O arquiteto falou uma coisa para o cliente e fez outra. Meu cliente me liga toda hora. Meu cliente me queima para os meus chefes. É muita coisa para fazer. Gente, essas são uma das frases que eu tentei anotar aqui, que eu lembrei, que eu falei e que eu ouvi pessoas falando. Essa primeira do arquiteto muda projeto toda hora. Sim, gente, infelizmente o projeto é mutável, porque como eu falei, o cliente, ele não conhece de obra. 2, ele não sabe ver projeto. Então, muitas vezes, quando um arquiteto apresenta um projeto, sendo ele 3D ou não, e pior quando não é 3D, o cliente ele não entende muito bem como vai ficar aquilo. Tem cliente que entende, mas a maioria não entende. Então, assim, como é que a gente pode minimizar isso? Esse é o primeiro ponto. Porque mudanças vão ocorrer, tá? E a melhor forma de você se precaver, né, e você tentar reduzir o máximo de estresse possível é você documentar essas mudanças, né? Tá sendo feita essa mudança tal, no dia tal, requisição do cliente, né? E assim, existem momentos que você vai conseguir lidar com isso, tem momentos que não vai conseguir, e faz parte. Mas que isso seja, né, uma base de dados para uma melhoria na próxima obra. É importante a gente ter consciência disso, que quando você está construindo a sua carreira, você precisa, né, de informações ali à mão. E as obras, no modo geral, são muito parecidas, né? Existem detalhes construtivos muito parecidos. Toda obra vai ter uma demolição, toda obra vai ter uma instalação elétrica, toda obra vai ter uma alvenaria, um drywall, uma pintura. Então, os serviços se repetem. O ciclo de como eles acontecem se repetem com algumas alternâncias dependendo do estilo do arquiteto. Né? Isso eu quero trazer muito na hora da gente ler o projeto e entender os problemas que pode acontecer ao você mudar essa ordem do serviço. Mas se você documentar, se você trazer, né, para o cliente o que está acontecendo, você deixar muito claro, olha,
Super entendo, eu acho que faz super sentido você fazer essa alteração, até porque é o seu gosto. Mas olha, isso aqui pode acarretar num custo tal, num prazo tal. Vamos tentar ao máximo, né, reduzir o que a gente conseguir, mas eu preciso que você entenda que o impacto dessa mudança vai acontecer isso, pode acontecer isso. É muito importante, né, vocês nivelarem a expectativa, porque a obra ela envolve em torno de expectativa o tempo inteiro. O tempo inteiro é expectativa, né? Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai começar um trabalho novo, qual é o principal ponto, né, que você se pega refletindo? A expectativa disso, a incerteza daquilo, né? Então, as pessoas não têm medo da mudança em si, não têm medo do novo, eles têm medo da incerteza daquele novo. Então, a partir do momento que você explica para ele, né, você deixa mais palpável o processo, o que está acontecendo, o que vai acontecer, isso se torna mais claro e menos incerto para ele. E, gente, veja bem, não é fácil, eu estou falando aqui e eu sei que não é fácil você chegar para o seu cliente e falar, sua obra vai aumentar 3 meses, né? Mas envolve uma questão de você entender o seu cliente e ser transparente com o seu cliente. Pode ter certeza que ele pode naquele dia ficar chateado, mas depois vai ser muito, muito melhor do que 3 meses depois você não ter avisado, você não conseguiu entregar aquilo e ele ficou frustrado porque você não falou nada, porque você deixou acontecer, você deixou um custo estourar sem avisar. Então é isso, gente, assim, é muito importante essa troca do cliente com o arquiteto, né? Você se colocar no lugar dos arquitetos. Então, vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e vamos ver como a gente pode fazer da melhor forma possível, tá? Eu vou estar abordando várias maneiras da gente sempre estar trazendo esse tipo de assunto, né? E sempre estar praticando isso, mas não tem outra forma, não tem uma pílula mágica a não ser você se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Pensa que vocês constroem sonhos, tá? Então, é uma balança muito pesada. Se ela, né, pesar muito para um lado, vai ficar muito desbalanceado. Então, assim, o que a gente precisa fazer é qual é o equilíbrio disso, né? Como é que eu consigo atender o arquiteto da melhor maneira possível, sem deixar o meu técnico de lado, sem deixar o que eu acredito de lado, né? Em nenhum momento eu estou falando para você fazer isso. E em nenhum momento, gente, eu estou falando para você bajular o arquiteto, para você, né, ficar lá puxa saco do arquiteto. Negativo, você precisa ser muito firme na sua posição, mas você precisa jogar com ele e não jogar contra ele, tá? Então, pense sobre isso. Me diz aqui o que você achou sobre esse assunto, se é um assunto pertinente, se é um assunto que vocês têm muita dificuldade no dia a dia de vocês. E vamos falar mais pra frente, mais detalhes, tá? Eu vou trazer isso também na metodologia que eu tô criando, que em breve eu vou falar. Eu quis só deixar aí essa sementinha da curiosidade em vocês aí, pra vocês acompanharem nos próximos episódios, tá bom? Bom sábado e até mais.